Boa noite. Boa noite. Primeiro, a minha gratidão, aí, sem querer ser contraditório ao tema, mas muito alegre e feliz em poder mais uma vez ser convidado para essa casa. Já me sinto, como sempre falo, trabalhador, já tenho aqui vocês como amigos queridos do coração, de verdade, e agradeço a todos os trabalhadores que sempre nos recebem com muito carinho, com muita alegria. Hoje, inclusive, estávamos falando aqui sobre refeições, então já abriu meu apetite aí para mais tarde, mas sempre com muito amor, sempre com muito carinho. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente hoje falar sobre ingratidão. Vejam, meus irmãos, minhas irmãs, é comum ou até mais comum que nas palestras onde a gente tem acesso na doutrina espírita, em sua maior parte ou sua boa parte, os temas sejam mais de paz, amor, leveza, alegria, mas tem momentos que nem sempre é assim. Apesar da gente tentar sempre trazer com leveza, com muito amor e muito carinho, alguns temas são sentimentos que decorrem do nosso estado imperfeito ainda. E nós precisamos falar sobre eles. Muitos temas, como inveja, ódio, raiva, fazem parte da nossa jornada. Somos felizes e somos vai ser mais agradável a nossa jornada se a gente encarar eles de frente. Porque eu só consigo mudar aquilo que eu enxergo. Não dá para mudar aquilo que eu não estou vendo que está errado. Então é importante o autoconhecimento, a busca do ser, não para divulgar, mas para se reconhecer e transformar e renovar. Então, ingratidão é um desses temas que fazem parte da sociedade em que vivemos, dos nossos sentimentos, muitas vezes, alguns que saem até automáticos e que a gente observa e se arrepende, e outros que a gente não consegue observar, e está aí a importância de refletirmos sobre isso para poder mudar. Então, a ingratidão é um exemplo de tantos outros sentimentos que fazem parte da nossa jornada. E essa nossa jornada, como a leitura da nossa irmã trouxe, ela é evolutiva. Há um objetivo central na vida, na matéria. Na semana que chamamos de Santa, em tudo aquilo que decorre com Jesus, os apóstolos e toda a sociedade daquela época de 2000 anos atrás, nessa semana tão conhecida por todos nós, tem todo dia, toda fala de Jesus, todo ato, toda atitude nos leva a reflexões e a conhecimento, sem dúvida. Mas é muito importante que a gente pense muito, ainda mais, sobre o domingo de Páscoa, que é a prova, que é a fala, que é o ato, trazendo para a gente que a vida continua. Isso é a importância e é o que a doutrina espírita traz para a gente, agora mais direto, com as palavras e com tantos ensinamentos que tantos espíritos trazem para a gente. A comunicação do mundo espiritual com o mundo material, dizendo, olha, não acaba. E mais que isso, existia antes do berço. Então eu era um ser antes dessa trajetória curtíssima. Mesmo para quem vive 60, 80, 120, 130 anos, é muito curta, porque nós somos espíritos imortais. Então, o que são 130 anos diante da imortalidade? Importante a gente observar que essa jornada, que a gente chama agora de curta, tem propósito, tem objetivo.
E esse objetivo é evolutivo. E aí, como ele é evolutivo, eu estou progredindo, evoluindo, melhorando. Como eu estou melhorando e eu sou imperfeito, eu tenho essas imperfeições. E aí é que é o ponto que eu quero chegar. Eu preciso entender como natural essas dificuldades, essas barreiras, esses problemas. Não com o intuito de desmerecer ou diminuir sentimentos que são ruins, mas como entender a lei natural do progresso. Eu nasci, nós todos nascemos, inclusive o Mestre Jesus, simples e ignorantes. E essa jornada a gente vai aprendendo, melhorando. Nesse gráfico aqui, que foi tirado lá de um programa que tem na Mansão do Caminho, um curso sobre Espiritismo e Psicologia, ou Psicologia Espírita, que é das obras de Joana de Ângeles. Quem tiver mais interesse, procure, né, na Casa do Caminho, na internet, vai conseguir achar. Existe um portal lá com vários cursos, e esse é um deles, de Psicologia Espírita. Nos traz, Joana, essa evolução, né, dos primórdios do espírito, de quando ainda como mineral, animal, vegetal, átomos, moléculas, do avanço que vai se chegando até o momento, a humanidade, e aonde chegaremos, que é a perfeição, a angelitude, que é onde se encontra o Mestre Jesus, que vem se encarnar na Terra, não por necessidade de evolução, diferente de nós. Ele vem para nos ajudar a evoluir. Ele vem trazer as lições, as informações, o amor, a convivência, como eu devo lidar com meus sentimentos, com os sentimentos dos outros, com Deus. Essas informações. Então, naturalmente, nós vamos chegar a esse estágio da felicidade que a gente não tem condições nem de entender ainda como que é, mas felicidade plena, onde não há altos e baixos, há só felicidade. É esse o caminho que nós chegamos e o que o Mestre Jesus veio dizer. Mas para isso, temos que encarar esse processo, que sai do inconsciente, vai migrando, evoluindo pelos trajetos do ego, que a gente vai falar um pouquinho, até o consciente, e essa consciência vai progredindo, aumentando, vai se conectando entre as vidas que eu tive com a vida que eu tenho hoje, fazendo essa integração, até que a gente chegue ao superconsciente. Então, abraçar as nossas imperfeições é o caminho. Não para continuar, obviamente, mas para entender que eu sou imperfeito e que agora eu enxergo e que agora eu quero melhorar. Senão, não estaríamos aqui nesse momento. Todos estamos aqui porque queremos algo. Estamos buscando algo. E esse algo, a doutrina espírita faz que a gente mergulhe para dentro. Porque as religiões do exterior, que não é crítica às outras religiões, nosso histórico de tantas encarnações fez parte também de tudo isso, mas a religião para o exterior fica no passado. A religião agora, que é o religar, se conectar novamente, tem que começar de dentro. E aí depois vai mudando as nossas atitudes externas. Mas precisa dessa mudança interna. Na questão 778 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta que é muito importante para esse contexto que a gente está falando. Pode o homem retrogradar para o estado da natureza? Então, nós que já entendemos muitas coisas, é interessante a gente olhar para a nossa sociedade, né?
Se a gente volta 200, 300, 500 anos atrás, que nem é tanto para toda a nossa história humana, a gente vai ver que escravidão, mulher não votar, fazia parte daquela sociedade e para a esmagadora maioria natural. Veja, a escravidão foi tema de se entender se aqueles irmãos eram seres humanos ou não. Existem revistas científicas perguntando se mulher tinha alma, que era objeto de estudo. Esses absurdos fez parte da nossa sociedade. E se a gente avançar 300 anos, com certeza vamos olhar para a sociedade de hoje e dizer como essas pessoas, ou nós mesmos, tratávamos os idosos, as crianças, as mulheres, as pessoas de raças diferentes, as pessoas que têm opções de sexualidade diferente, e vai achar o mesmo absurdo que a gente acha, olhando para trás. Isso é evolução, isso é progresso. Não é para minimizar, é para que a gente enxergue e mude e siga caminhando. Mas a gente pode voltar? Será que a gente pode retrogradar? E aí os espíritos são enfáticos. Não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao seu estado de infância. Se progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição seria negar a lei de progresso. Então, a lei de progresso, como o nome já diz, é uma lei divina, imutável. Todos nós aqui chegaremos a espírito puro, os encarnados e os desencarnados que nos assistem também. Isso é um fato. A pergunta é quando? E aí Deus deu a ferramenta que é o livre-arbítrio. Deus não vai escolher por nenhum de nós. Não vai. A escolha é nossa. O que eu quero mudar, o que eu quero transformar, ou o que eu quero continuar, os hábitos que eu quero continuar, a escolha é nossa. A lei existe, nós escolhemos quando. Podemos ficar muito tempo perdendo nesses hábitos, ou podemos mudar, transformar, evoluir. Só que Joana nos diz assim, a princípio, é toda uma evolução aritmética. Passo a passo e logo depois, alcançados determinados patamares, dá-se o desenvolvimento geométrico. Como esses termos faz parte de alguns anos atrás, eu fui lá procurar para entender. Aritmétrico, geométrico. Quando a gente fala em aritmético, a gente está falando de soma ou subtração. Como a lei é de progresso, Joana está dizendo, com as palavras bonitas dela, que é como se a evolução a gente tivesse, como eu coloquei aqui no exemplo, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 8, mais 10, mais 12. Só que ela disse que quando a gente chega num patamar, aí a evolução é geométrica. Aí a gente está falando de multiplicação. Então, o que era 2 mais vezes 2 é 4, aí vezes 2 vai 8, 16, 32, 64, 256, 512, são outros patamares de evolução. Porque a gente já vai chegando nesse ponto de despertar, de conhecimento. E é sem volta. Quando eu li esse trecho, aí eu lembrei das obras de Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier, que nós temos ali há 2000 anos, principalmente, né? Quando a gente tem a história do senador Públio Lentulus, que logo no comecinho do livro, há 2000 anos, ele conta, e a gente entende pela narrativa de Emmanuel, que Públio Lentulus era, em uma encarnação passada, o seu próprio avô. Então ele era Públio Lentulus Cornélio Sura.
que praticava horrores com as pessoas, inclusive cegando escravos. Numa encarnação posterior, aí ele foi Públio Lentulus, um senador cônsul romano. Essas pessoas Roma era, naquele contexto histórico, praticamente dona do mundo todo, né? As invasões romanas tomaram conta de quase tudo. E os senadores, cônsul, eram pessoas de alta categoria, materialmente falando, daquela sociedade. Então, pessoas de muita cultura, de muito conhecimento. E ele, depois de todo o histórico, aí a gente teria que entrar no livro para entender, ele faz algumas escolhas ruins que vão te levar, mas há um despertar nessa encarnação. Nessa própria encarnação, já no final de vida, ele entende, ele compreende, através de muitas dores, mas ele compreende o que o Mestre Jesus estava querendo dizer. E aí ele muda. Quando no livro 50 anos depois, aí encarna no ano 70, ele desencarnou no ano 79 e no ano 131, ou seja, 50 anos depois, como o título do livro, ele encarna como Nestório, escravo, mas de um conhecimento espiritual, amoroso, de vida completamente transformado. E aí, este mesmo ser vai reencarnando com reencarnações maravilhosas, de muita ajuda, até que, agora recente, ele foi o mentor espiritual de Chico Xavier, o maior nome do espiritismo do Brasil e com certeza dos maiores do mundo, da nossa doutrina espírita e dos seres que, em relação ao amor, à fraternidade, a gente fica sem palavras para poder caracterizar esse ser, né? Então vejam, essa evolução ela se dá a partir do momento que tem uma compreensão e uma escolha. Joana nos diz que ao ser atingido o estágio elevado de inteligência, discernimento, compreensão, ética e sentido moral da existência, e aqui eu vou dar uma pausa, porque é isso que precisamos buscar dentro desta nossa encarnação. Essa nossa encarnação, ela é muito importante. Não é à toa que viemos no momento de transição. Jorge Alahá nos diz que seres que o amor de Deus precisa colocar entre nós, que eles estão duros demais ainda não enxergam nenhum ponto de convivência de amor, mas eles precisam de oportunidade para viver. Eles não estão buscando como o que a gente está fazendo. Eles ainda estão enraigados no mal. Eles precisam conviver, precisam reencarnar para se melhorarem. Porque também nosso passado pode ter sido nesse caminho. Então essas oportunidades vêm como um conta-gotas. Então vamos encarnar uns aqui, outros ali, passa um tempo mais alguns. Aí chega a transição planetária, que é a oportunidade última para dentro deste planeta que está já numa vibração, onde os seres que vão encarnando aqui já estão melhorando e a gente precisa seguir novos patamares. Alguns, Deus é misericordioso, diz assim, olha, a última chance. Aquela história do perder o paraíso, né? A última chance no paraíso. Vai continuar assim? Se não, vai precisar perder momentaneamente para ir a círculos, a planetas mais inferiores, para recomeçar o caminho e aprender. Então, é a última oportunidade. É agora, joio e trigo. Eu preciso deixar crescer. É o mestre que diz, deixa crescer. Não tira agora, deixa. E aí, o frasquinho do conta-gotas é como se desenroscasse e virasse tudo de vez.
Então a gente está enxergando muita barbaridade, é verdade. A gente está enxergando muita situação difícil, mas que faz parte dessa nossa jornada, dessa nossa caminhada. E nós que estamos aqui precisamos o quê? Melhorar a nossa inteligência, aprendendo, lendo, discernindo. Então a gente está passando por momentos em que a gente olha a informação e diz assim, caramba, será que isso é verdade? Isso faz sentido? Vídeo agora de inteligência artificial, que a gente não sabe se é verdade, se não é. Precisamos desenvolver o nosso discernimento, a nossa compreensão. Questionar, perguntar e não sair acreditando em tudo de qualquer jeito. Isso é muito perigoso para nos manter em caminhos errados. E vejam, quando a gente está no caminho errado, o pior de tudo é não saber que estamos no caminho errado. As certezas fazem com que a gente acelere e vá. Então os questionamentos são fundamentais. Peraí, será que está certo isso? Será que é isso que eu quero seguir? Será que é esse caminho? Não, está falando de Jesus, mas tem ódio? Faz sentido isso? Isso é individual de cada um. A gente precisa buscar esses discernimentos. Para tudo, inclusive para o que eu estou falando aqui. Olha que interessante. Ética, a convivência, como viver, como conviver, respeitar o próximo, entender e basicamente o sentido moral da existência. Por que eu estou aqui? Além de evoluir intelectualmente, eu preciso evoluir moralmente. Sentido moral. A matéria faz parte. Ter conforto, buscar, não tem problema, faz parte. Mas qual é o mais importante? O que é mais importante dentro da minha trajetória? Essa pergunta ninguém deve responder por você. Quando a gente vai na livraria, a gente vê livros que são impressionantes assim. Busca a felicidade em 7 passos. Poxa, 7 passos para buscar a felicidade. Aí as pessoas saem comprando horrores, porque deve ter algum jeito. Aí termina o livro e agora? Cadê 80 passos e não cheguei? Nada é simples. É simples que eu quero dizer é simplório, né? Nada é assim mágico. Tudo tem etapas, mas essas etapas precisam dos nossos cuidados com as informações. Mas ela diz que ao ser atingido esses níveis, ocorrem conquistas em saltos quânticos que facultam a atingir a plenitude. Nada obstante, o desempenho do ego no processo de libertação das paixões exige cuidados e perseverança. Então, há um sentido de buscar extrair, se libertar de paixões. Que paixões são essas? Ciúme, raiva, ódio, ingratidão, excessos. A gente precisa buscar o equilíbrio. E aí exige cuidado, atenção e perseverança. Porque vai dar errado, a gente volta, cai, levanta, tal qual uma criança aprendendo a andar. Olha a perseverança de nós quando aprendemos a andar. Então, o primeiro passo é queda certeira. Aí, às vezes, fica cauteloso, não sei se vou. Aí vai, cai novamente. Agora deu 3 passos, agora deu... Mas vai perseverando, que é diferente de persistir. Persistir é você ir até conseguir. Perseverança você vai até conseguir. Só que é mais flexível, se adaptando, entendendo. Por isso que ela fala de perseverança constante. De modo a não permitir que as más inclinações... Que más inclinações são essas? Nós, no passado. Por erros, escolhas mal feitas, excessos, de todos os tipos. Cada um está numa jornada, cada um está na dificuldade. Tem coisa que para mim é mais fácil, tem coisa que para mim é muito mais difícil. Que para um outro irmão é muito mais fácil, ele já rompeu, ele já entendeu. Mas essas más inclinações faz parte das nossas escolhas. Então, volta e meia ela vem.
É que Paulo de Tarso dizia: o mal, o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por automatismo. Por fazer de sopetão. Por não respirar, pensar, equilibrar-se. Olha o vigiai e orai aí também. Com as palavras de Jesus. Atenção, porque senão eu vou ferir. Uma palavra que eu não queria dizer, eu vou magoar. E depois eu vou até me arrepender. Pedir desculpa. Conviver novamente. Mas essas más inclinações a gente precisa observar. É urgente. Porque senão é perda de tempo. E a gente vai, com o tempo, adquirindo esse controle, equilibrando-se. Que procedem de etapas anteriores, sobreponham-se às experiências iluminativas. Então, experiências, diferentes. Então, eu tenho aqui uma troca de hábitos. Então, se eu tenho um hábito ruim que me faz mal, isso é muito relativo, porque cada um tem que enxergar, mas se eu tenho um hábito que eu sei que está me fazendo mal, é difícil parar com ele. Vou dizer um hábito que é mais simples, que está muito dentro da nossa sociedade. O excesso no celular. Que tem programas que estão sendo feitos para nos viciar. Isso precisa ser dito. E aí, a gente fica, depois dá uma depressãozinha, porque fica muito tempo, aquele mal-estar, e a gente vai buscar ele de novo. Então, porque ele está sendo feito para isso. E aí, eu quero parar. Aí eu fico sem ter o que fazer. Não consigo. Eu preciso substituir esse hábito. É como com as crianças e com o adolescente. Se ele ficar parado sem fazer nada, ele vai querer a tela, vai querer o celular, vai querer o tablet. A gente precisa mudar hábito. Aí é um jogo, é uma bola, é um subir na árvore. Não, que antigamente a gente fazia mais isso, né? Hoje é mais... Mas fazer coisas com que eu saia daqueles hábitos ruins. Isso vale para todos nós que temos ainda más inclinações e más hábitos. Entre os mais danosos, más inclinações, que insistem em permanecer, o egoísmo torna-se o comandante, em chefe das imperfeições morais, pelo tormento de acreditar-se merecedor de todas as deferências e considerações. Egoísmo. Aí eu quero tudo para mim, porque eu sou melhor. O mundo gira em torno de mim. Isso é muito natural em nós. De verdade. Precisamos enxergar isso. Porque a gente só enxerga e vai consertando. Esse tal desse ego. Que é o nosso ser consciente. Onde a gente está conscientemente dizendo, não, primeiro eu. Primeiro é para mim. E o ego, diante das relações, das situações que vivemos, ele tem um tipo de fuga. A fuga do nosso ego. Há métodos de fuga. Que olha que interessante isso. Eu separei 3 aqui que Joana nos traz. Então ela fala do mecanismo escapista de não ver o meu erro. Então eu escapo para não enxergar as minhas atitudes. Já perceberam assim uma pessoa que tem muito ciúme? E aí você chega para ela e diz, você é ciumenta, né? Eu não, nunca tive isso, jamais. Mas é tão visível para todo mundo, só a pessoa não enxerga. Isso acontece com os nossos erros. Então, há um mecanismo escapista que é deslocamento. Eu desconto no outro. Né? Então, você errou. eu errei. Mas é porque meu pai me criou assim, minha mãe me criou assim, é porque fez isso comigo. Então eu vou botando a culpa em... É o político, olha aí a situação que está. Não é eu que fiz, eu só sou produto do que está acontecendo. Tem a repressão. Quando eu escondo o meu erro, e aí é um ponto interessantíssimo. Porque quando eu escondo o meu erro, quando eu não quero enxergar que eu errei de jeito nenhum, aquilo vai ficando tão latente como uma panela de pressão
que eu olho para o outro e me irrito completamente quando eu vejo esse tipo de erro. Isso é importante a gente observar. Quando a gente se irrita porque o outro está errando, opa, é um alerta. Porque o ideal, quando a gente começa a observar os nossos sentimentos, os nossos erros, é que a gente vai entendendo que aquele irmão está equivocado, não está compreendendo. Mas se eu me irrito que uma pessoa fala alto, se eu me irrito que uma pessoa tem inveja, tem algum sentimento em mim que eu preciso trabalhar. E aí, voltando lá ao início, natural das minhas imperfeições. Eu só preciso enxergar e mudar. Tem o mais perigoso de todo, o método escapista. Racionalização. É quando eu busco um jeito de consertar o meu erro. Consertar não. Eu busco um jeito de justificar o meu erro. Sabe aquela história do ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Olha que absurdo, né? Não, ladrão que rouba ladrão é ladrão também. Está fazendo mal ao outro também, independente de quem seja. Mas essa história é meio que, não, eu roubei dele porque ele rouba. Então tá tudo certo. Olha o ego bloqueando, escapando do contato que eu preciso ter para evoluir, o contato que eu preciso ter para melhorar. Muitas vezes, continua Joana, o egoísmo é resultado de transtornos mentais ou emocionais, isolando o indivíduo que dessa forma sente-se superior aos demais, evitando misturar-se com a massa, assim se destacando do grupo social pelo temperamento enfermiço. É uma enfermidade. Porque eu vou me sentindo cada vez, se eu não conserto isso, eu vou me sentindo cada vez mais superior aos outros. Melhor do que o outro. Porque eu tenho a cor, ou o cabelo, ou o tamanho, ou eu nasci em um lugar. Olha que ponto. Como é que Deus, amor, soberanamente justo e bom, a gente vai tentar em algum caminho compreender que eu sou melhor do que aqueles, então eu posso soltar bomba lá, seja de que lado for. Então se eu nasci aqui, eu sou melhor do que o que nasceu lá. A gente precisa entender isso para melhorar as nossas convivências. Quando a gente fala de países, a gente fala também de família, de irmão, de vizinho, de sociedade dentro do trabalho, dentro da casa espírita. Precisamos observar essas relações, porque o egoísmo transforma a gente em algo que com certeza não é o caminho que a gente vai desejar na frente. Então, com facilidade, desprezam quem os ajuda e o estima, permanecendo vazio de valores emocionais para entender quanto prejudicam os demais com a sua maneira atrevida de conviver. Então isso é prejudicial. Não entender a sociedade que vivemos, entender que nós estamos aqui para conviver, para se harmonizar, seja quem for, meus irmãos. Seja quem for, a gente precisa aprender a conviver. É claro que a gente tem que fazer um parêntese. Se a pessoa está me machucando, se está me agredindo, eu preciso me afastar, obviamente. A gente não está falando disso, nem de crime, nem de nada. Mas as relações com as pessoas que a gente vai tendo, é importante que a gente amadureça. A gente precisa ser o irmão mais velho dentro da relação. Se há um irmão mais novo querendo brigar, ofender, discutir, vou deixar ele porque ele ainda não aprendeu. Ou você tem paz ou você tem razão. As duas coisas nesse nosso mundo não dá para ter. Então, se eu quero ter paz, deixa a razão com o outro. Ah, você está dizendo aqui que essas paredes estão pintadas de vermelho. Tá bom, tá certo, né? Essa é a sua visão, você está vendo.
Vai lá, meu irmão, fica com a razão, eu vou ficar com a paz. Porque se eu entrar numa briga de que é assim que deve ser, é assim que tem que ser, é assim que eu quero, é assim que é, não tem paz. Tem desequilíbrio, tem desarmonia, tem ofensa. Isso quando não desencadeia coisas piores. E aí, tudo isso tem atraso de evolução. Assim como a ingratidão. Falta de reconhecimento ou valorização de benefícios, favores ou bondades recebidas. Ingratidão. Vocês imaginem se eu chegasse aqui e não fosse grato pela oportunidade de estar aqui. Tentando, de repente, entender que eu sou o melhor palestrante do mundo, então é vocês que devem me chamar, porque eu tenho que ser ouvido por todos, porque eu sou o melhor, porque eu falo, o ego indo lá em cima e não entendendo que muitas vezes a gente fala porque a gente precisa aprender mais do que os outros. É isso que a ingratidão faz com a gente. É isso que o egoísmo faz com a gente, faz com que a gente seja ingrato. Muitas vezes ingrato com quem nos deu a vida. E há casos que pais e mães até erram. São imperfeitos, né? Nós erramos educando os nossos filhos. Somos imperfeitos. Querendo acertar, é verdade, mas erramos. Só que mesmo nesse caminho de erro, é importante a gratidão, porque a vida só se deu porque houve um sim. É só olhar em planejamento reencarnatório, onde tantos e tantos espíritos fazem reuniões, conversas, planejamento para nascer. E vai nascer espíritos imperfeitos. Então pai e mãe tem que dizer, é esse aí? Vamos lá. Vamos lá, vamos trazer isso aí, vamos passar por isso. E fora a abdicação de um pai e de uma mãe, o amor, aquilo que você começa a mudar de prioridade. Então, quando a gente não é pai, o que a gente faz? Viagem, vai para se divertir, entretenimento, melhor carro, uma melhor casa. Aí quando tem um filho, opa, agora vou ter que replanejar. Nem que não seja financeiro, mas eu não consigo pegar um avião agora, mas eu não consigo ir para aquele lugar agora. Então, abdicar. É assim que Deus forma as relações. Quer jeito melhor para a gente aprender a se amar do que colocar assim para conviver? Então, é importante entendermos esse nosso ego que grita para querer ser mais. E a gente diz, opa, não é assim. O ego ele deve ponderar. Ele deve ser mais flexível. Ponderar. Mas será que é isso mesmo? Eu estou querendo... Será que eu não estou exagerando? É importante eu estar... Mas será que eu tenho que ser o centro das atenções o tempo todo? Será que agora não é o momento dele, dela, deles ou delas? Importante que a gente pense nisso. Para ficar mais claro essa questão do ego, há uma relação entre Jesus e Pedro, onde Jesus diz assim, Pedro, você vai me negar 3 vezes. O que Pedro fala? Ou melhor, o que o ego de Pedro fala? Não, jamais, que eu não faço isso de jeito nenhum. Meus amigos, Joana nos explica que não é que Pedro está ali mentindo. Pedro está ouvindo o seu ego. Pedro tem a consciência naquele momento que não vai. Jesus sabia que o medo ia fazer com que ele
negasse. E aqui a gente fala sem julgamento. Por quê? Jesus estava sendo crucificado, torturado, morto, das condições mais terríveis possíveis. E aí chega alguém perto e diz: você é seguidor desse aí? Ou seja, vai parar lá junto? Claro, o medo deu nele. João, um outro apóstolo, não, ficou do lado de Maria todos os instantes. Jesus entendia isso. Não era mágica que Jesus estava fazendo. Jesus conhece toda a nossa psique. Porque ele já passou pelo que nós passamos. Ele entende, ele estudou, ele compreende. Muito acima disso tudo que a gente imaginar. Então Jesus entende a psique humana, sabe os erros, advertia os apóstolos. Olha, não é assim. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não é assim ficar do meu lado por privilégio. Ele ia dando esses ensinamentos para aqueles e para todos nós. Então, o nosso ego saudável, ele tem que avaliar, ponderar, ser flexível. Se naquele momento Pedro tivesse, Jesus está dizendo que eu vou negá-lo, será? Caramba, que situação será que eu poderia me encontrar para que isso acontecesse? Ponderar, analisar. Mas o ego dele ali naquele momento gritou. Só que há um depois disso, depois do erro, depois do fato. E aí, eu trouxe essa matriz aqui diagnóstica do que aconteceu com Pedro e com Judas nesse instante, porque estamos nessa semana, né, desses acontecimentos, onde pensamos e refletimos sobre isso. Então veja que Joana nos diz qual era a condição inicial para Pedro com relação a Jesus e para Judas com relação a Jesus. Então Pedro recebeu indiscutíveis tesouros de amor, advertido previamente sobre o egoísmo. Pedro tinha aquelas relações, né, egóicas e tal. Então ele estava sendo advertido. Ali era uma advertência. Olha, você vai me negar. Era uma advertência. E Judas recebeu também variadas demonstrações de afetividade, ternuras constantes. Vamos entender que, por mais que tão mal a gente compreendeu essa situação de Judas, que Judas era um apóstolo. Que Judas queria aquela situação. Só que ele se equivoca muito e cai em tentação. O equívoco é que ele achava que as coisas deveriam ser mais na raça, na força, na guerra, mas que deveriam acontecer. Então Jesus já estava com muitos seguidores. Então, vamos fazer aqui alguma coisa que todo mundo vai e ele vai assumir esse trono que era no pensamento da cabeça de Judas. No ato de ruptura, Pedro teve a negação. Uma falha de caráter gerada por quê? Olha como naturaliza, como é uma lei natural. Pelo medo momentâneo. De ser imperfeito. Teve um medo, era Jesus. Jesus estava falando. Jesus já tinha trazido, inclusive, a compreensão de reencarnação. A compreensão de vida após a morte. Mas o medo foi maior. E o ato de ruptura de Judas, a venda. Uma traição premeditada para lucrar as moedas da traição. A epifania. Pedro cai em si. Reconheceu a própria falha imediatamente. Então, quando ele faz a negação 3 vezes, ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Que a gente tem que fazer isso, mas só faz através de reflexão. Ai, eu falei algo que machucou meu irmão. Agora eu tenho que reparar. Agora eu tenho que refazer. A responsabilidade é minha. E a epifania, no caso de Judas, também cai em si.
percebeu o peso irredimível do próprio ato. Então, Judas não estava num patamar de, fiz mesmo, saí com meu dinheiro e fui. Não! Ele não imaginava que a situação chegasse daquela forma. Então, quando ele viu o que aconteceu com Jesus, aí a resolução. Desespero. Incapaz de superar o ego, optou pelo suicídio. Ele não conseguiu lidar com aquela emoção. Não conseguiu lidar com aquele ego que está dentro da nossa psique, que faz parte do nosso caminho evolutivo. E a resolução para Pedro, a humildade. Ofereceu-se com dedicação à pregação, doando a existência no sublime holocausto de amor. Pedro sai daquela situação, abre a casa do caminho, um lar, uma casa muito simples, para atendimento, para esclarecimento, para apoio de pessoas que estarão necessitadas. É como eu quero desenvolver a minha vida a partir dos meus erros. Porque o erro faz parte. Perdão a si em primeiro lugar. Reconhecimento do erro. Perdão. Agora eu vou. Agora eu vou fazer. Agora eu vou para frente. Como eu me torno melhor depois desses erros? Porque se ficar preso em culpa, se ficar preso em arrependimento somente, é tristeza, é estacionar a encarnação que nós temos. Nunca se pode retribuir devidamente um ato de bondade salvador, uma entrega de ternura e um gesto de compreensão. Todavia, adquire-se uma dívida perante a consciência cósmica. Olha o que Joana está dizendo. Então, quando a gente tem um ato de uma pessoa que ajuda a gente, que vai lá e faz uma bondade conosco, que nos tira, que nos dá um apoio, a gente não consegue retribuir com aquela mesma pessoa. Porque os caminhos vão se andando e a gente não vai ter as mesmas circunstâncias iguais para retribuir aquele ato de bondade. Mas há uma dívida, a lei divina é perfeita. Há uma dívida com a consciência cósmica, ou seja, aquela situação vai rodar e vai parar na sua frente, na nossa frente, com outro irmão. Aí eu tenho uma decisão: gratidão ou ingratidão com outro filho de Deus. E o que muitas vezes nosso ego faz é: nem conheço, não vou ajudar. Ah não, mas ele vota em tal partido, não quero nem ver perto. Ah não, mas ele escolhe isso ou aquilo, ou ele é diferente, então não. Eu nem conheço esse daí, vai trabalhar. Ou a gente pode refazer, recomeçar e ajudar aquele próximo que cai na nossa frente, porque a lei divina é absolutamente perfeita. Como assim Deus o é? Criador de tudo, de toda essa inteligência, de tudo que vivemos e que nós temos, não pode ser imperfeição. Só pode ser perfeição. Então a lei é divina, é perfeita. Basta que a gente se adeque. Basta para que a gente vá e busque esse caminho do bem. Joana nos termina dizendo, para já finalizar a nossa noite, que felizes são aqueles que não desanimam, mesmo quando traídos, enganados e esquecidos, após o bem que fazem. Então, gratidão, o bem, melhor dizendo,
a gente tem que fazer independentemente de para quem seja. E muitas vezes esse alguém não vai ter nem gratidão pelo que a gente fez. Mas a gente está entendendo que estamos fazendo bem pelo bem, pela nossa melhora, pela nossa convivência, porque queremos seguir o caminho do bem, que é a única opção de sermos felizes. Lembrar do livre-arbítrio, da escolha. Que a gente saia daqui hoje escolhendo melhor e principalmente refletindo sobre isso. Muito obrigado e muita paz a todos.